Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica profissional advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre o dia a dia no condomínio com a presença da conservadora. Nós síndicos temos diversos desafios na gestão do condomínio e a contratação da conservadora traz muitas facilidades. E para falar sobre o tema, eu recebo hoje o empresário e administrador de empresas, Jorge Jabbour. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Normalmente, nós recebemos muitas dúvidas do funcionamento das empresas no condomínio, seja administradora, conservadora e até mesmo síndico profissional. O pessoal acha que normalmente a gente oferece tudo. Então, antes da gente começar o assunto especificamente de conservadora, vamos colocar: o síndico é aquele responsável por todo o condomínio, faz toda a gestão, tanto dos contratos das empresas, seja funcionário próprio, das manutenções, também das assembleias. A administradora é o apoio do síndico, ela faz o serviço administrativo financeiro, emissão de boleto, pagamento de contas, controle de impostos. Já a conservadora é a parte dos funcionários. Jorge, conta pra gente, como que funcionam as conservadoras no condomínio? Como que começou as conservadoras no condomínio? Falou muito bem, né, Paulo? É isso mesmo. Essa separação de administradora e conservadora é talvez uma das grandes dúvidas, né? Inclusive, tem muitas empresas que ofertam os dois serviços. E a gente costuma dizer que quem quer fazer muito de tudo acaba não fazendo nada. Tem empresas que ofertam 3, né? 3 serviços, inclusive. E acho que é muito importante, primeiro, todos entenderem a importância disso. O síndico é o tomador de decisão, é o responsável pelas decisões. Conservadora hoje, dentro de um condomínio, representa aí, no mínimo, 60% a 80% da taxa de condomínio. Então, sem sombra de dúvida, é o maior custo. E tem que ser muito fiscalizado, tem que ser muito acompanhado, porque a conservadora, como o próprio nome diz, está conservando, está cuidando do condomínio. Na limpeza, na manutenção, na portaria, é o dia a dia. Então, sai da conta ordinária do condomínio. Já a administradora tem o papel de fiscalizar, de acompanhar. Então, na hora que a gente paga o funcionário, na hora que nós executamos todos os nossos serviços, a administradora e o síndico têm o papel de fiscalizar, e talvez esse seja o grande motivo para realmente separar, porque acho que ficaria até um pouco antiético eu fiscalizar eu mesmo, né? Então, por isso a gente não adota algumas práticas de fazer. Como conservadora entrou? Na realidade, a JB hoje a gente atua no mercado no Brasil todo e vem do mundo corporativo. Então, no mundo corporativo, nas empresas, nas indústrias, já era há bastante tempo um hábito da terceirização. Basicamente por 2 motivos. Economia, por causa de sindicatos e diversos outros processos, e eficiência, né? Ou seja, será que todo mundo sabe bem de tudo? Ou você começa a contratar empresas especializadas na limpeza, especializadas na segurança, para conseguir trazer um serviço muito mais adequado, muito mais eficiente. Condomínio era visto antigamente como extensão da minha casa. Então era muito amador, cada um agia da sua maneira. Tem síndicos médicos, síndicos, cada um com as suas profissões, aposentados, e fazia da sua maneira. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber, peraí, no ambiente do meu trabalho, havia uma terceirização, havia uma conservadora que estava trazendo diversos benefícios para a empresa. Benefício de qualidade, de segurança e de economia. E começaram a trazer isso para os condomínios. Então, quando o síndico, a administração começou a entender que condomínio é uma empresa, com um CNPJ, com responsabilidade, e começou a profissionalizar esse serviço, começou a convidar as conservadoras. Daí, aqui em Belo Horizonte hoje nós somos a referência, e na hora que começou a surgir esse boom do mercado imobiliário, a gente pegou esse nicho de mercado e conseguimos nos especializar ainda mais. Então, trouxemos essa experiência de empresas para trazer uma particularidade, uma necessidade diferente nos condomínios. No meu ponto de vista, até muito mais exigentes, né? Porque você tem vários donos, diferente de uma empresa que você tem que acompanhar uma linha de raciocínio. E acho que veio para profissionalizar, para melhorar serviço e reduzir custo. Então, nos condomínios, a portaria, a zeladoria e a parte de limpeza, a mão de obra é fornecida pela conservadora, mas os funcionários não são contratados pelo condomínio, é isso, né? Perfeito, isso mesmo. Acho que quando o funcionário é contratado pelo condomínio,
O condomínio tem que fazer a gestão dessa equipe. O condomínio tem que cuidar de tudo, uniforme, salário, FGTS, e até definir qual a real necessidade daquele quadro. Né? Então, quantos e quantos condomínios não tem um quadro de funcionários, às vezes, maior do que o necessário, por causa de férias, faltas e tudo. Quando você contrata, você está contratando a solução. Você contrata uma empresa especializada naquilo, que ela mesma vai junto, lógico, junto com o síndico, definir o melhor quadro, e você pode, inclusive, reduzir muitas vezes o quadro de pessoas. Porque você começa a trabalhar com eficiência. Espera aí, eu preciso de faxineira aqui todo dia para esses ambientes? Preciso, está aqui o cronograma. Mas às vezes em alguns momentos você não precisa da segunda. Então a gente já começa a trabalhar aquela diferença. Né? O caso, vamos pensar que numa portaria 24 horas. Eu preciso de 4 porteiros. Então a conservadora, só que durante 4 meses você precisa de um quinto para cobrir férias. Durante, eventualmente, você precisa de outro para cobrir falta. Então a conservadora ela vai, como estou entregando o serviço, na ausência desse, seja férias, nós vamos enviar um outro profissional pelo mesmo custo. Então realmente focar o serviço e não apenas o quadro ou a mão de obra. E nesses casos de férias, substituição, principalmente uma falta que a gente não estava esperando, a gente passa um sufoco danado para conseguir uma pessoa para substituir. E a conservadora traz essa facilidade e essa segurança, né? Até porque vocês também selecionam o processo, vocês têm um processo rigoroso de seleção de funcionários, né, Jorge? Muito importante isso que você falou, Paulo, porque acho que conservadora, como qualquer segmento, existe várias empresas. Existem aquelas muito bem estruturadas, bem preparadas, com psicólogo, com consultores, faz todo um processo de seleção bem feito, que isso vai trazer resultado para dentro do condomínio. Né? Vai trazer porteiros melhores, bem selecionados. O porteiro tem que fazer teste de memória. Eu não seria um bom porteiro, porque minha memória não é muito boa, né? Então tem que fazer o teste de memória, tem que fazer um teste de raciocínio rápido. Será que ele vai conseguir agir em um momento de situação? Né? Já a equipe da limpeza já é diferente, tem que ter uma atenção concentrada. O porteiro já tem... É uma série de situações que tem que ser visto antes. Você tem que ter treinamentos, são fundamentais. Não adianta só treinar no dia da admissão, você tem que treinar antes e tem que treinar durante. Então, contratar uma empresa que realmente tem uma estrutura adequada para conseguir entregar um profissional ali na linha de frente, que vai conseguir manter o serviço, ela é fundamental para o dia a dia, coisa que a gente entende que dentro de um condomínio, quando você trabalha com funcionário próprio, você não consegue. Né? Você vai trabalhar com uma indicação, o parente do outro, o vizinho, e às vezes, por mais que seja boa intenção, a gente sabe muito bem que as indicações podem nos custar caro depois. Colocadas essas vantagens, vamos por um ponto polêmico, Jorge. Sempre a gente escuta, né, quando a gente coloca a proposta nas assembleias para trazer a conservadora para dentro do condomínio, os moradores falam, mas vai haver muita rotatividade de funcionário. Como é que funciona isso? Boa pergunta. Essa realmente é uma pergunta. Tenho 2 respostas para isso. Primeiro é a qualidade. Rotatividade tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é, por que está tendo rotatividade? É por falta de qualidade? Se for por falta de qualidade, seja funcionário próprio ou seja conservadora, tem algo de errado. Então, empresas têm que realmente fazer um processo de seleção muito bem feito para entregar uma qualidade. Então, se eu estou entregando um profissional adequado, está fazendo seu trabalho eficiente, que os condôminos estão satisfeitos, que o profissional está satisfeito e que o síndico está satisfeito, não há por que ter rotatividade. Então, esse é um ponto, saber isso. É o que a gente foca. Hoje, aqui dentro do mercado, a gente trabalha com a menor rotatividade hoje do mercado. E sobre essa questão, muito importante colocar, né, dentro, as conservadoras têm treinamentos constantes. A gente sabe que os sindicatos aqui em Belo Horizonte oferecem esses treinamentos, apesar deles não ficarem tão claros assim, né? A gente não recebe essa informação com muita facilidade. Os treinamentos na conservadora, a entrega de EPI, como que é feito? Conta pra gente, Jorge. Boa também. Mais uma vez, depende de qual empresa, né? Tem empresas que não se preocupam e tenta reduzir o custo não fazendo toda essa estrutura. Nós, da JB, a gente pensa um pouco diferente. A gente gosta de investir na qualidade, de investir no profissional, porque a gente acredita que a economia vai vir com a qualidade, né? Então, se eu fizer um processo de seleção bem feito, um bom treinamento, o absenteísmo, a rotatividade, o turnover vão diminuir. Então, nós realmente investimos no treinamento inicial e no treinamento constante. Então, dentro da empresa, a gente tem supervisor 24 horas que está ali constantemente fiscalizando, acompanhando, observando, porque a gente acredita que o melhor treinamento, além daquele de
reunir na sala, de explicar todo mundo, é o dia a dia. É observar, olhar o porteiro, olhar a faxineira, observar a limpeza, para que no dia a dia, então a gente costuma falar que tem vários treinamentos. Todo dia eu tenho que aplicar um mini treinamento. Vocês ajustam alguma coisinha, né? Exatamente. Então eu cheguei numa portaria e percebi que tem um volume muito grande de encomendas, eu aprofundo naquilo ali. Como é que está o controle? Como é que está o processo? Síndico, vem cá, vamos padronizar, vamos informatizar, vamos pedir, colher assinatura, definir, não está assumindo encomenda? Ah, é a limpeza, vamos rever o cronograma? Qual hora que fazer isso? Então, esse acompanhamento ele é fundamental para se conseguir. E, então você tem a fiscalização. No nosso caso, por exemplo, a gente está fazendo simulações de entradas. Então são pessoas desconhecidas, mulheres bonitas, simpáticas, até adolescentes, para observar qual vai ser a reação do porteiro. Então isso também é uma fiscalização. Eu fiscalizo, eu acompanho, eu observo e dentro daquilo que eu observo eu faço um treinamento contínuo, sempre. Jorge, outro ponto polêmico que a gente escuta muito. Contratar a empresa de conservadora sai mais caro para o condomínio? Ótima pergunta. Quando a gente demonstra, né, as diversas vantagens, e é nítido essas vantagens de uma boa conservadora, todo mundo vai achar. Vai ficar mais caro. É um serviço melhor, depende do lucro. E em geral, as nossas experiências, os nossos estudos, né, demonstram que uma conservadora vai reduzir de 5% a 20%. Depende do quê? Depende de como está sendo essa gestão. Então, aqui em Belo Horizonte, porque cada região tem o seu sindicato, mas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o funcionário próprio, ele tem diversos benefícios que faz com que o custo dele fique mais caro que uma conservadora. Por exemplo, ele tem quem trabalha na escala dos T6, os porteiros, tem a hora extra do feriado, coisa que até 2017 realmente existia, com a reforma trabalhista acabou. Então nós regularizamos junto ao sindicato e diminuiu nossos custos. E funcionário próprio contém. Tem o benefício da hora extra ser mais cara, é 70%, enquanto o nosso é 50%. Você tem o triênio, depois de 3 anos, a cada 3 anos você tem que aumentar mais 5%, coisa que não tem com o nosso. Então na hora que você coloca as exigências sindicais, as obrigações e esses benefícios, um porteiro com funcionário próprio que trabalhar com rádio, ele já ganha um adicional por trabalhar com rádio. Na hora que você coloca esses reflexos, por si só, por causa do sindicato, faz com que o custo de funcionário próprio fique mais caro. O outro ponto, normalmente o condomínio acaba contratando pelos mesmos benefícios e salários que uma conservadora. Então, o que acontece? Porque o que acontece? Se não contratar com os nossos mesmos benefícios, ele acaba não encontrando um bom profissional. Esse bom profissional vai vir trabalhar com a JB. Então, às vezes, eles começam, para não virar refém, aumentar o custo. Ah, vou dar R$50 a mais. O que é R$50? Para cada funcionário, com os encargos, vai virar 100. Vezes 4, 400. Aí entra o próximo síndico. Então a gente percebe muito esses funcionários sendo valorizados para reter, né? Exato, para reter. Às vezes é uma diferença pouca que vai dar um reflexo anual. Esse é um ponto. Segundo ponto é qual condomínio hoje tem um passivo, tem uma reserva para o passivo, para a demissão dos funcionários. A gente vê muito o fundo de reserva que deveria ser destinado para obras, para melhorias, e eu estou gastando o meu fundo de reserva com o funcionário. Então, se você está gastando fundo de reserva com o funcionário, seja DCC, seja uma rescisão, a sua previsão orçamentária está defasada. Então, se percebe quando você contrata uma conservadora, você não precisa. Né? Então, aqui em Belo Horizonte, né, nosso presidente Carlos, ele mesmo diz para fazer esse fundo de reserva de funcionário quem trabalha, mas poucos trabalham. Então você já vê ali a economia de não ter esse fundo. E por último, eu gosto de falar de tempo. Tempo e profissional. Quanto custa o tempo de um síndico, de qualquer pessoa ali para gerir uma equipe? Né? Seja motivacional, seja qualidade, seja uma falta, seja o que for. Isso, no meu ponto de vista, tem um custo também. Então, quando você pega esses três, então, a diferença vai realmente evidenciar e provar que a conservadora vai sair mais barata. E uma questão muito importante, porque quando nós, enquanto síndicos profissionais, assumimos a gestão do condomínio, o pessoal acha que agora e também vai fazer a gestão dos funcionários próprios, que aqui está dentro do escopo. Ok, né? A gente vai fazer essa gestão, essa fiscalização. Só que quando ela é feita
por uma empresa especializada como a conservadora, sobra tempo, que é esse ponto que você bem colocou, para a gente fazer uma previsão orçamentária mais bem feita, analisar melhor as manutenções, acompanhar outras demandas que o condomínio nos exige. E ter a facilidade com a conservadora facilita mesmo o restante de todo o universo do condomínio. Eu acho importante também, Paulo, o pessoal entender que quando o funcionário é próprio, às vezes ele olha só o valor do salário. E se você pegar lá o balancete, você vai ver salário, uniforme, hora extra, um papel, uma folha. Na hora que você soma todos esses gastos lá no seu balancete e vê o seu custo anual, você vai ter a evidência de que você vai trocar diversas gestões por um custo mensal mais barato, porque nós temos que ser mais eficiente. Eu tenho que conseguir entregar um serviço melhor com um custo menor para ser eficiente, senão não teria terceirização. A terceirização ela vem para isso. Então, o comparativo a ser feito, né, é o anual. Ele fica mais evidente para enxergar que realmente não eleva o custo do condomínio. Jorge, eu te agradeço pela participação, foi muito boa as considerações todas feitas aqui para nós síndicos que sofremos às vezes com uma falta, uma substituição que nos pega de última hora. Eu agradeço o convite, agradeço a todos que estão nos assistindo, foi uma honra, parabéns pelo canal, realmente de grande qualidade. Obrigado a todos e estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento. E no seu condomínio, como é o funcionamento? Tem empresa conservadora? O que você prefere? Conte pra gente nos comentários e eu te aguardo. Até a próxima!